Fala, minha querida tropa do Estou Preparado, professor GD na área, vamos que vamos com tudo, trabalhando com vocês, né, a parte de direito penal, tá? Disciplina bem tranquila, tá certo? Bem direta, objetiva, eu tenho certeza que todos vocês se deram muito bem nessa prova, tá bom? Coloquei tópicos gerais relacionados ao teu edital, tá? Da PM do Rio Grande do Norte. Aqui não Estou Preparado, meu amigo. A gente vai direto para o ponto do que a banca possa cobrar, tá? Então, coloquei questões aqui para vocês, ó, da banca BFC, tá? Questões bem recentes. E por mais que vocês já tenham até resolvido algumas dessas questões, mas serve para a gente esclarecer, para a gente trazer uma ênfase maior no que a banca IBFC cobra, tá? Que é a banca aí do teu concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Giovanni Dias, sou cadete da Polícia Militar do Estado do Piauí. Já passei em diversos concursos, mas dentre eles, dentro do meio militar, para soldado da Polícia Militar e soldado bombeiro militar também. E agora, ó, cabelinho raspado, oficial da Polícia Militar, tá? Então, entrando aí no quadro de oficiais, com fé em Deus aí chegarei ao fim da carreira aí ao posto de coronel. Fé em Deus, se Deus quiser, tá certo? Ingressando agora, a gente já entra, né, como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, vai seguindo carreira, tá? Então, você que vai fazer a PM Rio Grande do Norte, agora, né, para soldado, você que não conhece ainda o mundo militar, claro, tenho certeza que você vai se apaixonar pelo mundo militar, você vai gostar, tá? Se você segue regras, se você não tem problema, pessoal, em seguir regras, você vai se dar bem com o meio militar, tá certo? Então, é uma excelente oportunidade esse concurso e o Estou Preparado traz para vocês essa preparação completa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, professor? Nós vamos começar a resolver as nossas questões, tá? Beleza? Então, bora lá. E, durante a resolução aqui, eu vou trazendo para vocês alguns pontos importantes aí de prova. Vamos lá, então. Primeira questão. Ele diz o seguinte. Ano 2022, Banco IBFC, órgão PC Bahia, prova IBFC 2022 PC Bahia. Investigador de Polícia Civil. Vamos lá. Haverá crime de lesão corporal de natureza grave, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar em quê, pessoal? Então vamos lá. Lesão corporal de natureza grave, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, tá? Pessoal, nós temos a divisão dentro do artigo 129, ó. Nós temos a divisão, pessoal, dentro do artigo 129, e aí BFC ama isso, tá? Da questão relacionada à lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal trata de quê? Lesão corporal. Professor, o que é lesão corporal? É quando o indivíduo ele tem a intenção de te lesionar. Ele não está aqui com a intenção de matar. Não é animus necandi. Se ele tem a intenção de te matar e te lesiona, não é lesão corporal, é tentativa de homicídio. Tá? Então imagina que ele tenta te matar, ele não consegue, ele te dá uma facada, você não morre, não é lesão corporal, é tentativa de homicídio, porque houve o ânimos para isso. Então o indivíduo, quando ele tem um ânimos de te lesionar, tá? Eu vou jogar uma pedra no braço do Giovanni porque eu quero lesionar ele. Crime de lesão corporal. Se ele erra a pedra, acerta a minha cabeça e eu morro, aí nós temos o que nós chamamos de crime pré-doloso, que é a lesão corporal seguida de morte, tá? Ou seja, houve dolo na intenção de lesionar e culpa no resultado. Qual foi o resultado? Morte, tá bom? Então, cuidado para não confundir os institutos aí do Código Penal, tá bom? Tranquilidade? Então vamos para frente, ó. Lesão corporal de natureza. Nós temos natureza leve, tá? Que diz respeito, ó, ao caput do artigo 129. Nós temos as lesões corporais de natureza grave e nós temos as lesões corporais de natureza gravíssima, tá? Então, lesão leve, grave e
gravíssima. Pessoal, a lesão leve, ela é adotada, e aí eu vou corrigindo as questões, mas dando aula, tá? Isso é interessante para a tua prova. Então, a lesão corporal de natureza leve, ela adota um critério subsidiário. Professor, o que é um critério subsidiário? O que não for grave nem gravíssima é leve, tá? E aí, nós temos as lesões graves e as lesões de natureza gravíssima. Então, aceleração de parto é o que, pessoal? É uma lesão de natureza, ó, grave, tá? Lesão de natureza grave. Então, por si só, a gente já marca a letra A como gabarito da nossa questão, tá? Lesão corporal de natureza grave. Aceleração de parto tá lá no inciso 4º, tá? Tá lá no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 129. Beleza? Então, aceleração de parto. Professor, eu tenho que memorizar? Tem. Você tem que memorizar. Vai lá no parágrafo 1º do artigo 129, tá? No parágrafo 1º, você vai encontrar as hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Por exemplo, aceleração de parto, perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá bom? Você vai encontrar no parágrafo 2º as gravíssimas. E aí você vai encontrar, ao invés de aceleração de parto, aborto. Você vai encontrar enfermidade incurável, tá? Você vai encontrar perda ou inutilização de membro, sentido ou função, dentre outros. Então, há de se atentar para a observância desses preceitos aí, tá? Então, ó, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Isso aqui é o que, galerinha? Isso aqui é gravíssima, tá? Enfermidade incurável. Isso aqui é o que, galerinha? Isso aqui é gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Isso aqui é o que? Também, ó, gravíssima. Deformidade permanente é o que, galerinha? Também gravíssima, tá? Então, a letra A diz respeito a grave e as demais aí são as gravíssimas, beleza? Tranquilo? Professor, e se na prova cair, por exemplo, incapacidade para ocupações habituais por 30 dias? Aí é leve. Por quê? Porque aí não vai se enquadrar nem em grave, porque grave é mais de 30 dias, não é 30 dias, tá? Cuidado com isso, pegadinha de prova. E também não é gravíssima, então vai ser leve. Então leve é um critério, ó, critério subsidiário ou substitutivo, tá? Subsidiário ou substitutivo, critério da lesão corporal de natureza leve. Então não se confunda, tá? Com os elementos. Muita gente confunde também, pessoal, a questão do crime de homicídio culposo com a lesão corporal culposa, tá? Crime de homicídio culposo é quando eu, por imprudência, negligência ou imperícia, mato alguém. Beleza. Crime de lesão corporal culposa, pessoal, é a mesma coisa, só que o resultado é diferente. Por imprudência, negligência ou imperícia, eu lesiono alguém. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou carregando aqui uma pedra, tá, em cima de um prédio, e aí, por imprudência, negligência ou imperícia, eu solto essa pedra da minha mão, por imprudência, vamos colocar, cai na cabeça do indivíduo, ele morre. Homicídio culposo. Não houve dolo da minha parte. Eu não queria matar o cara. Já a questão relacionada à lesão corporal, imagina que essa mesma pedra cai, bate na cabeça do indivíduo, mas ele não morre. Lesão corporal culposa, tá bom? Então, como é algo que não há o dolo, não vai existir o dolo, então, para configurar lesão corporal culposa ou homicídio culposo, eu vou depender efetivamente do resultado, tá certo? Então, questão número 1, gabarito aí, letra A. Mas veja, pessoal, não é quantidade de questão, é qualidade de questão. Vai por mim, tá? Que conheço muito bem desse caminho, e sobretudo de concursos militares. Conheço muito bem desse caminho, sobretudo de concurso militar. Aqui, só nessa explicação da questão número 1, nós já matamos várias outras questões, que são questões potenciais de prova, tá bom? Beleza? O famoso QPP,
questão potencial de prova. Então vamos lá. Segunda questão. Ano 2022, Banca IBFC, órgão PC Bahia, prova IBFC 2022, PC Bahia, investigador, a mesma coisa da outra, né? Qual a alternativa que indica a presença de uma qualificadora do crime de homicídio? Olha que interessante, pessoal. Qualificadora do crime de homicídio. O crime de homicídio, tá? É um dos crimes mais detalhados que existem na legislação brasileira. Porque ele vai tratar o homicídio, você pode dar exemplos de toda a natureza, basicamente, né? Exceto para alguns crimes onde algumas hipóteses que eu vou aplicar a crimes que não hajam com violência ou grave ameaça. Aí não tem como eu dar exemplo do homicídio, tá? Mas veja bem, o homicídio, ele se aplica na maioria dos exemplos porque suas circunstâncias são bem, digamos assim, fartas, né? Tem várias circunstâncias. Então vamos lá. No artigo 121, no artigo 121, eu vou ter vários parágrafos. Por exemplo, parágrafo 1º vai tratar das qualificadoras. Parágrafo 2º, parágrafo 1º vai tratar do privilégio, das privilegiadoras. Parágrafo 2º vai tratar das qualificadoras. Parágrafo 3º vai tratar do homicídio culposo. Parágrafo 4º vai tratar dos aumentos de pena. E aí eu vou parar aqui no 5º, tá? Só para não se alongar aqui. Parágrafo 5º vai tratar da questão relacionada ao perdão judicial. Então vamos ficar nesses 5. Só esses iniciais aqui, pessoal, você já mata o quê? Você já mata, privilégio, qualificadora, culposo, aumento de pena e o perdão judicial, tá? Que pode ser aplicado, sim, no caso do homicídio culposo, onde as consequências do crime são tão graves que a própria consequência já é uma pena para quem cometeu o crime. Por exemplo, quando você, Deus o livre, né, vai dar uma ré no seu carro, você não viu que o seu filho estava ali atrás do pneu, passa por cima dele, mata ele. Isso aí acontece demais. Isso aí aconteceu centenas de vezes, tá? Então você matou seu filho, mas você matou seu filho por imprudência, negligência ou imperícia. Foi um homicídio culposo. Nos casos de homicídio culposo, o juiz pode fazer o quê? Pode aplicar o perdão judicial. Ou seja, ele pode deixar de aplicar a pena se entender que as circunstâncias do crime são tão graves que a própria circunstância já se torna uma pena para o agente. Deu para entender? Bacana? Então é isso. E aí, pessoal, quanto à qualificadora do crime? Vamos lá para a letra A. Letra A. Crime cometido por razão de relevante valor moral. Galera, o crime cometido por razão de relevante valor moral ou social, ou o crime, pessoal, vou botar aqui, moral e social, ou o crime, que a gente vai ver na letra D, praticado sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, esses são crimes o quê? Que não são qualificados, são crimes privilegiados. Por exemplo, o indivíduo foi lá e estuprou tua filha. Tu vai lá e mata o estuprador da tua filha. Você identifica ele, vai lá e mata ele, tá? Não justifica a legítima defesa. Então você responde por homicídio, só que com o privilégio de relevante valor moral. Por exemplo, você é enfermeiro e aí você está com pena porque determinada paciente idosa está sofrendo demais, não tem mais jeito para ela, ela só vai sofrer até morrer. Aí você vai lá e aplica a eutanásia. Você vai responder por homicídio. Doloso, claro, mas com relevante valor moral, tá? Que é quando você mata por pena. Relevante valor social. Imagina esse mesmo estuprador aí do bairro. Começa a estuprar várias pessoas e aí você encontra ele numa viela qualquer dia desses e mata ele. Veja que você não teve um interesse pessoal, mas foi um interesse coletivo. Então você matou, nesse caso, o estuprador por um relevante valor social. Então veja a diferença. Tá? Isso aqui são privilegiadoras. Aqui é um privilégio. No privilégio, pessoal, o certo era mudar a pena base para uma mais leve. Mas aqui a gente muda porcentagens, tá? Então,
privilegiadora, de qualquer modo, diminui a pena aplicada ao agente. Beleza? B. Praticado durante o repouso noturno. Galera, praticado durante o repouso noturno não é nem qualificadora, nem privilegiadora, nem aumento de pena, não é nada aqui dentro do Código Penal do artigo 121, tá? Nada. Então, essa questão de praticar durante o repouso noturno, isso aqui é um aumento de pena lá no artigo 155 do crime de furto. Tem nada a ver com isso aqui, tá? Então já corta totalmente aí. C. Crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Pessoal, aqui é o quê? É um crime, ó, olha aí. Aqui é um crime qualificado. Já achamos aí nosso gabarito, né? Gabarito letra C. Aqui é sim uma qualificadora. Isso aqui cobra muito. Essa qualificadora, ela entrou, salvo engano, em 2015. Isso aí não vai cair em prova um ano que ela entrou. Mas ela entrou no Código Penal, CP, em 2015, tá? De lá para cá, é uma das favoritinhas aí das bancas, tá? Veja que aqui ele não trouxe a nomenclatura aplicada a essa conduta. Como é o nome dessa nomenclatura? Feminicídio. Professor, o feminicídio é um tipo penal isolado? Não é. O feminicídio, ele é uma qualificadora do homicídio, tá? Então, o feminicídio ele existe porque existe o crime de homicídio. Ele é uma qualificadora de homicídio. Então, sempre que houver um feminicídio, na verdade, nós estamos falando de uma qualificadora do homicídio, tá? Cuidado, porque infanticídio não. Infanticídio já é um tipo penal isolado, tá? Independente. Infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho durante o estado, ou sob o efeito do estado puerperal, durante o parto ou logo após. Tá? Isso é infanticídio, é um tipo penal isolado. Então, cuidado para não confundir. E existe um termo, pessoal, agora, muito utilizado na doutrina, chamado de femicídio. Professor, que diacho é femicídio? Femicídio é quando você mata uma mulher. Então não precisa ser em razão de condições do sexo feminino para ser femicídio, não. Qualquer homicídio contra a mulher, isso é uma construção doutrinária, é femicídio. Agora, para ser feminicídio, aí é uma qualificadora. Tem que ser contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Beleza? Se o cara mata a mulher, mas não mata em razões da condição de mulher, ou seja, o cara não está discriminando a condição de mulher, e nem parte de uma violência doméstica ou familiar, que diz respeito às razões do sexo feminino, então ele não responde por feminicídio. Ele vai responder por homicídio, tá? Pode até enquadrar em outra qualificadora, mas não nessa. Beleza? Então, fica esperto aí, é uma das qualificadoras do crime de homicídio. Então, gabarito aqui, letra C de casa. Bora para D. Crime praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Galera, isso aqui também é o quê? Isso aqui é um privilégio, tá? Então, crime praticado sob domínio de violenta emoção. Professor, o que é que pode cair na prova? O nomezinho domínio. O que é que eles fazem muito? Eles tiram o domínio e botam influência. E aí colocam como correta, né? Não está correta nada. Se você estiver sob influência de violenta emoção, você não pode alegar o privilégio. Você tem que estar sob domínio, tá? Influência, eu ainda tenho uma margem de escolha. Eu só estou influenciado por determinada situação. Agora, quando eu estou sob domínio de diversa situação, de uma situação específica, eu não tenho controle. Então é o caso de você chegar em casa, encontrar sua mulher lá na cama com outro, aí você vai lá, pratica o crime de homicídio. Só que o que acontece? A vítima te provocou injustamente e você estava sob domínio de violenta emoção. Tá bom? Então é isso que acontece. Mesma coisa a mulher, para não me chamar de machista, né? A mulher chega em casa, o homem tá lá com outra mulher na sua cama, você vai lá, mata ele.
é homicídio privilegiado, tá bom? Agora, tem que estar sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Tranquilidade, show de bola, né? Então, ó, letra E, crime impelido por motivo de relevante valor social. Então, aqui também é um tipo de, vou botar aqui, privilégio, tá? Privilégio. Beleza? Show de bola. Bora para a próxima. Terceira questão. Antes de entrar na terceira questão, pessoal, você que não é aluno ainda do Estou Preparado, não perca tempo. Se torne já um aluno do curso preparatório que mais entrega conteúdo, que mais entrega PDF, que mais entrega videoaula, que mais entrega projeto de questões. Na plataforma do Estou Preparado, você encontra tudo o que você precisa para ser aprovado na Polícia Militar do Rio Grande do Norte e em qualquer outro concurso, tá? Afins da área trabalhada pelo Estou Preparado, tá? Diversos outros cursos preparatórios relacionados a concursos policiais e carreiras administrativas. Sem falar que o Estou Preparado é referência nacional em cursos para a Guarda Municipal, tá bom? Sem falar também que o Estou Preparado é referência para cursos preparatórios para polícias militares. Então aqui você encontra material teórico, material de questões, projetos incríveis, de baterias incansáveis de questões, tá? Para que você fixe realmente o conteúdo. Então não é só mostrar aí, tá? Um slogan, uma arte bonitinha, não. Realmente tem conteúdo sim, tá? Conteúdo de qualidade. Então se você está na dúvida, vem, pois estou preparado sem medo. Eu garanto que uma coisa eu te digo de certeza, você vai ter acesso ao melhor conteúdo e você, juntamente com todas as instruções da equipe do Estou Preparado, você vai conseguir anotar o seu nome lá na lista de aprovados, tá bom? Futuro policial militar, futura policial militar. Tranquilo? Você que não segue ainda Estou Preparado nas redes sociais, clica aqui em se inscrever nesse canal, tá? E também siga o Isaqueu Silva, siga o Estou Preparado aí nas redes sociais em geral, tá certo? E também, claro, conheça a nossa plataforma Estou Preparado, tá? Beleza? Show de bola? Então, bora para a terceira questão e você deve estar falando assim, professor, pelo amor de Deus, 2 questões em quase meia hora de aula já, né? Quantidade não é qualidade. Não adianta. Não adianta você ficar com pressa. Nós vamos resolver todas elas, tá? Mas eu quero resolver dando uma aula para você de verdade, para você não passar a vista aqui no direito penal, algo enrolado, algo direcionado, direcionado para o tempo e não para a qualidade, tá? Então, confia no processo, vem comigo, porque a gente vai destrinchar cada uma dessas questões, tá bom? Vamos lá. Terceira questão, Banco BFC, Polícia Científica, PR, né, prova 2017. Vamos lá. O aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto, intra ou extrauterina. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Galera, aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico. E aí, pessoal? Certo ou errado? É chamado de aborto terapêutico. É esse termo aqui que chama aborto terapêutico. E aí, pessoal? Certo ou errado? Certinho, tá? Certinho, aborto terapêutico. Ou também pode ser chamado de aborto necessário, tá? Muitas questões também chamam de aborto necessário, mas nós estamos estudando para quê? Pelo amor de Deus, vou botar aqui. Aborto necessário. Tá bom? Então, ó, aborto necessário ou aborto terapêutico, tá? Por quê? Porque a IBFC chamou de aborto terapêutico. Então, a maioria das outras bancas chamam de aborto necessário. Só que você está estudando para que concurso? PMRN. E qual é a banca? IBFC. Então, a gente vai direto porque a banca cobra, tá? Beleza, então, quando há dúvidas entre salvar a vida da gestante ou do feto, meu amigo,
você vai salvar a vida da gestante, tá? Isso aí é o que traz o Código Penal. O aborto indicado nas causas de estupro é chamado de aborto sentimental. E esse aqui não tem muita divergência, né? É esse termo aqui e pronto. Aborto sentimental, tá bom? Ou aborto proveniente. Eu acho até inadequado esse nome, né? Porque tá dizendo que o aborto que foi proveniente de um estupro, tá? Então, ó, aborto proveniente de. Fica um pouco redundante. Estupro, tá? Então, aborto proveniente de estupro é também uma forma de aborto. E aí, por último, somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal. Não. Tanto o aborto sentimental, ó, é permitido, sentimental, como o aborto o quê? O aborto terapêutico, tá? Ou aborto necessário. Terapêutico. Beleza? Ou também chamado de aborto necessário. Os dois são previstos dentro do Código Penal, tá? Então, gabarito, ó, letra B de bola, tá? Lembrando, pessoal, que nós temos também que observar o aborto chamado de quê? Do aborto do anencéfalo, né? O aborto aí do anencéfalo. Ele também é previsto dentro do Código, não do Código Penal, perdão, né? Não do Código Penal, mas previsto na jurisprudência. Isso também tem sido cobrado em prova. Então, os tribunais superiores já decidiram que a mãe ela pode sim abortar caso o feto ali seja anencéfalo. O que é anencéfalo, professor? Sem cérebro. Inclusive, a irmã da minha sogra praticou aí essa conduta, porque a criança estava sem cérebro, tá? Então, é o aborto do anencéfalo, tá? Então, ó, acho que é assim que se escreve, anencéfalo. É assim que se escreve. Só que isso aqui é o que, pessoal? Jurisprudência, tá? O aborto do anencéfalo. Então, ó, pega aqui esses 3 pontos. Agora, o que é que tem no Código Penal? Só os 2 de cima, tá? Esse terceiro aqui é uma construção jurisprudencial pacificada. Só que no Código Penal tem os 2 de cima. Então, gabarito letra B de bola aqui da terceira questão. Tá bom? Vamos para a próxima? Bora lá. Quarta questão. Banco BFC MPE São Paulo, analista de promotoria 2. Após cavar um túnel, ingressa pela via subterrânea em uma residência vazia, de onde subtrai para si coisa alheia móvel. A cometeu o crime de quê? Olha que interessante, pessoal. Ele entrou, né? Ele entrou aqui na casa do indivíduo aí para cometer o crime por uma via subterrânea, tá? E aí o pessoal fala assim, professor, via subterrânea configura qual qualificadora? Então aqui é preciso entender o artigo 155 do Código Penal, onde ele vai falar do crime de furto, tá? E dentro do crime de furto eu tenho o quê? Eu tenho várias qualificadoras. Cuidado porque eu tenho aumento de pena e tenho qualificadora. O rol maior dentro do 55 é de qualificadoras, tá? Então vamos entender. Galera, quando eu falar de escalada, eu vou logo pular aqui direto para ela, tá? Eu estou falando, ó, de meio anormal para entrar em um local, tá? Meio anormal. Pode ser, pessoal, pode ser por via aérea, altura, né? Pode cair esse termo na prova. Pode ser também subterrânea, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Se eu entro pela porta da frente, é escalada? Não é. Então imagina que você viajou, né? Eu quebrei, arrombei a porta da tua casa, peguei a televisão da tua casa, fui embora. É furto qualificado? Vai ser furto qualificado, mas não por escalada. Vai ser furto qualificado mediante, né, destruição de obstáculo à proteção, à subtração da coisa. Então eu quebrei a porta para subtrair a televisão. É qualificadora. Mas não é qualificadora da escalada.
A escalada é qualquer meio anormal de se adentrar à casa, ao estabelecimento, tá? Ao local. Por exemplo, geralmente escalada a gente faz o quê? A gente vai para cima, né? Escala. Esse é o nosso pensamento. Bota uma escadazinha, sobe lá pelo telhado, pula, pega a televisão, vai embora. É qualificadora? É, escalada. Mas os caras que furtaram o Banco Central, foi o maior roubo da história mundial, né? Mundial. Os caras foram por um túnel, por um túnel. Ali foi o quê? Furto qualificado também. Tá bom? Por quê? Foi qualificado pelo quê? Pela escalada. Então, por baixo, por cima, qualquer meio anormal de se entrar na residência que você fizer para cometer o crime de furto é qualificadora escalada. Tá? Furto qualificado pela fraude. Galera, furto qualificado pela fraude, você não pode confundir com estelionato, porque pode cair na prova. A IBFC gosta disso. Estelionato, pessoal, você mantém o indivíduo em erro. Então você vai numa loja, por exemplo, e aí você chega na loja lá, passa um cheque sem fundo, tá bom? Ou você dá lá alguma nota falsa, ou você passa num cartão de crédito, deixa lá um cartão de crédito lá falso, tá? Então você mantém ali o indivíduo em erro. Isso é estelionato. Furto mediante... E claro que essa explicação na teoria ela é bem maior, né? Mas só resumindo para vocês. E vocês têm esse curso teórico completo aqui, tá bom? Pelo Estou Preparado. Agora, o furto mediante fraude, aí o indivíduo que comete esse crime, ele comete o crime diminuindo a vigilância da vítima. Então, no estelionato eu mantenho a vítima em erro, no furto mediante fraude eu diminuo a vigilância da vítima. Vamos entender. No furto mediante fraude, imagine que você chega numa loja de roupas, você e uma mulher linda, né? Bonitona lá. E aí, enquanto a mulher ali está distraindo o vendedor, você está pegando os tênis e botando na bolsa. Isso é furto qualificado. Furto mediante o quê? Pela fraude, tá? Furto pela fraude, tá bom? Escalada a gente já viu, que é o nosso gabarito aqui, tá? Por mais que seja uma via subterrânea. Furto mediante destreza. Pessoal, destreza é habilidade, tá? Sempre que você vê destreza no Código Penal ou qualquer legislação especial, é habilidade. Então tem aquela galera que eles dão um clique aqui no dedo e subtrai tua carteira. Isso é destreza, tá bom? Destreza, então. Qualificado pela destreza também, né? Claro, obviamente é um tipo de qualificadora. Furto qualificado pelo abuso de confiança também é. Imagina que um amigo seu te chama para tua casa, né? Bora aqui, meu amigão. Chega aqui, bora assistir um filme. Fica aí esperando enquanto eu vou no banheiro. Enquanto o cara vai no banheiro, tu viu em cima ali da televisão, do rack, um colarzinho de ouro dele, ó, pegou, botou no bolso. Assistiram o filme ali depois, foi embora. Isso é o quê? Furto mediante o quê, pessoal? Pelo abuso de confiança. Tá? O cara confiou você entrar na casa dele e você foi lá e levou o cordão de ouro dele. Bicho sem vergonha, tá? Furto simples não, tá bom? Então cuidado aí, você tem que entender os tipos de furto qualificado, tá? E aí, pessoal, dentro dos tipos de furto qualificado, nós temos vários outros, né? Vários outros tipos de furto. O furto, pessoal, o furto que tem aumento de pena, qual é o tipo de furto? Aí, até um tempinho atrás, até 2021, nós tínhamos apenas uma hipótese de furto com aumento de pena, que era o furto praticado durante o repouso noturno. Hoje nós temos, né, depois da norma de 2021, salvo engano, pessoal, eu acho que foi a lei 14.155 de 2021, tá? Incluiu outros tipos de aumento de pena. Então antigamente eu só tinha um aumento de pena e várias qualificadoras. Agora eu tenho mais de um aumento de pena, tá? E as mesmas qualificadoras basicamente. Entrou algum ou outro ponto novo. Então é importante você estudar o artigo 155, diferenciá-lo do artigo 157, tá bom? E 156 do Código Penal, tá bom? Que trata aí 156, 157
né? 158, né? Perdão, 158 que trata da extorsão. Então, 155, crime de furto. 156, furto de coisa comum. 157, o crime de roubo. 158, o crime de extorsão, tá? Muito importante esses crimes para a tua prova. Crimes contra o patrimônio. Beleza? Vamos para a quinta, né, galerinha? Vamos lá. Ano 2022, IBFC. Órgão TJMG, prova aí 2022, oficial judiciário. Por mais que não seja uma prova para a Polícia Militar, tá? Essas provas, mas é banca IBFC e do nível da tua prova. Então são questões que eu revisei, que eu comparei com outras questões específicas e são questões do nível da tua prova. Vamos lá. Quinta questão. O oficial de justiça Sócrates, por indulgência, mas com a consciência de estar agindo indevidamente, deixou de responsabilizar seu subordinado Xenofonte, que cometeu infração no exercício do cargo. Nesse caso, assinale a alternativa correta. Então, bora lá para a quinta questão, pessoal. Aqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos crimes contra a administração pública. Então, crimes praticados contra a administração pública, tá? Mais especificamente nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, beleza? Então, vamos lá. Dentre esses crimes, pessoal, eu tenho, por exemplo, o crime de prevaricação. O que é o crime de prevaricação, pessoal? Quando por interesse ou sentimento pessoal, interesse ou sentimento pessoal, tá? Eu deixo de proceder em ato de ofício. Ou seja, você tá ali numa blitz, né? E aí tua mãe passa, o que é que tu faz? Tu policial, tua mãe passando sem capacete. Tu vira as costas, ó. Vira as costas. Não vão fazer isso não, viu? Porque é crime de prevaricação, tá? Então, por interesse ou sentimento pessoal, você deixa de proceder em ato de ofício, tá bom? Isso aqui é prevaricação. Então já não é nossa resposta. B. Sócrates praticou o crime de corrupção passiva. Galera, corrupção passiva o quê? Corrupção passiva é quando você solicita, tá? Solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida, tá? Então, você solicitou, parou o cara numa blitz. Rapaz, se tu deixar aí R$ 50 para mim, eu não vou apreender teu carro. Tu solicitou, tu exigiu? Não. Se tu exigir, é outro crime, é concussão. O verbo exigir é outro crime. Você solicitou e o cara vai lá e te dá o dinheiro. Isso é corrupção passiva. Se o cara te oferece e tu aceita, você responde por corrupção passiva, porque entre o verbo receber ou aceitar a promessa, tá? Vai depender do que ele fez, se ele te deu o dinheiro ou se ele fez só uma promessa, tá? Então aqui nesse caso, pessoal, vai entrar corrupção passiva. E o indivíduo que ofereceu, que é o verbo oferecer ou prometer, entra por corrupção ativa, o particular, tá? Então são crimes aí que às vezes estão em consonância, né? O particular responde por ativa e o servidor público responde pela passiva, tá bom? Mas o servidor pode responder só pela passiva também. O particular pode responder só pela ativa. Se eu for um particular, eu te ofereço R$ 50 e tu me prende, só eu respondo por corrupção ativa, tá? Bem como se o policial solicita, mas eu não dou nada, só o policial responde lá pela ativa. Ou até se eu dou, né? Eu não ofereci nem prometi nada, eu só dei o dinheiro. Só quem responde é ele. O particular vai responder quando partir do particular, tá bom? O oferecimento. Beleza. Então não é corrupção passiva. Entenda, corrupção passiva é diferente de concussão. Concussão, pessoal, diz respeito à exigência, quando eu exijo um valor indevido. Aqui não há exigência, aqui é solicitação, recebimento ou aceitação. E nós temos também a corrupção passiva privilegiada. E vamos logo falar dela na letra D. A corrupção passiva privilegiada, pessoal, é quando, vamos entender, quando você age, tá, incutido aí por uma questão de influência de terceiro. Não é tráfico de influência é diferente.
Mas imagine uma situação hipotética, né? Você deixa de proceder em ato de ofício em razão de influência de terceiro. Vamos entender. Você, policial militar, está aplicando uma multa aqui em alguém, e aí esse alguém ele é filho do governador do estado, teu chefe. E aí o governador te liga e fala assim, olha, Giovanni, você aprendeu aí meu filho, tá? Ele é meu filho, mas está contigo. Faz o que tu quiser, ele é meu filho. E aí tu deixa de proceder nesse ato, deixa de mutar o filho do governador para você não se prejudicar, né, na tua mente. Mas você se prejudicou, porque agora você cometeu o crime de corrupção passiva privilegiada, tá? Então, ó, corrupção passiva privilegiada é quando ele cede, só resumindo, tá? Ele cede a influência. Influência. Tá bom? Vou botar isso aqui para ficar bem claro. Quando ele cede a influência. Tá bom? Tranquilo? Show de bola? Bora para a próxima. A conduta de Sócrates não constitui crime, pois agiu por indulgência, a qual configura mera infração administrativa. Errado. Gabarito letra C. Galera, Sócrates nesse caso aqui, quando você, ó, não tem erro, não tem erro. Crimes contra a administração pública é você memorizar as palavras-chave. Quando falar, pessoal, a palavra-chave indulgência é condescendência criminosa. O que é indulgência? E eu, claro, fui pesquisar mais a fundo, né? Quando comecei a dar aula, muitos anos atrás. Indulgência é um tipo de clemência, de pena. Então imagina que você é um delegado de polícia e aí o indivíduo ele começa a chegar atrasado e você não pune ele porque você sabe que ele está chegando atrasado. Por quê? Porque ele levou chifre da mulher, ele está devendo aí altas taxas de juros, está cheio de problemas chegando atrasado. Aí você, por indulgência, deixa de punir o subordinado. Um tipo de clemência, você fica com pena. Galera, você só esqueceu uma coisa. Você, atuando em nome do Estado, você não é mais uma pessoa de características apenas pessoais. Você está configurado ali no Estado. Então você não pode transparecer vontades pessoais e sentimentos pessoais perante a administração pública. Então você vai responder por condescendência criminosa, tá? Então, quem deixa de responsabilizar seu subordinado, tá? Que cometeu infração no exercício do cargo, deixou de responsabilizar o subordinado, condescendência criminosa, tá bom? Bora para a sexta. Vamos lá. Ano 2022, Prefeitura de Dourados. Auditor fiscal de tributos, beleza, mas cabe para a tua prova também, ó. Vamos lá. A Lei 13.869, 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F, falso. Primeiro, as condutas descritas na Lei de Abuso de Autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de quê? Ó, ele fala prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Certinho. Galera, o crime de abuso de autoridade, presta atenção. Presta atenção. O crime de abuso de autoridade, ele é um crime com fim específico de agir. Para você responder por abuso de autoridade, você tem que ter um fim específico de agir. É tanto que você não vai ver aqui condutas meramente culposas. Essa não é a regra e nem a intenção do crime de abuso de autoridade, dos crimes, né? Por quê, galera? Porque tem que ter uma finalidade. Como é que você vai cometer um crime com finalidade, com objetivo, se você está agindo com culpa? Não tem como, né? Então, para cometer um crime de abuso de autoridade, lembra, pessoal, lembra aqui, ó, você tem que ter, ó, lembra do MPB. Mero capricho pessoal ou satisfação pessoal, né? Beneficiar a si mesmo ou prejudicar outrem. MPB. Mero capricho, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo. Então só comete crime de abuso de autoridade quem toca MPB. Lembra disso. Então o primeiro é V. Se a primeira é V, professor, e aí? Eu já vou eliminando, ó. Sexta, a primeira é V, eu já elimino letra C, né? Beleza?
Próxima. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, certo? Galera, vamos lá. Se há uma divergência em interpretação de lei, imagina que o delegado ele interpreta errado determinada situação ali na delegacia e imputa ao indivíduo, pelo menos traz menção ao indivíduo a um crime que, em tese, ele não cometeu. Ele tinha cometido, era outro. Mas houve ali uma falha de interpretação do delegado. Ele vai responder por abuso de autoridade? Não, ele não vai. Porque ele diz, ó, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Até porque, lembra, não teve o quê? A finalidade específica de agir. Não teve o fim específico de agir. Vamos lá. Por último, então já é VV, a gente já corta aqui, ó, letra B, tá? Por último, os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade podem ser de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação, a depender do tipo penal. Galera, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Então, falso, tá? Não tem essa de si, não. São de ação penal pública incondicionada. Vamos lá para a próxima. Próxima aqui eu coloquei uma questãozinha do Estatuto do Desarmamento. É lógico que, pessoal, aqui eu tentei fazer um misto geral, tá? De todos os tópicos de direito penal para o edital aí da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 2023, tá? O edital que acabou de sair e que nós aqui do Estou Preparado estamos em cima, produzindo eventos e conteúdo para vocês. Então vamos lá. Ano 2018, Banco BFC, prova aí BFC, né? Agente de Segurança Penitenciária. Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no Estatuto do Desarmamento, tá? Meu amigo, questãozinha bem tranquila. Mas por que eu coloquei, professor? Por que o senhor colocou então pra gente se é fácil, né? É fácil porque você está estudando. Dentro da lei do Estatuto do Desarmamento, o que é mais importante para você focar? Claro que você deve, ó, ao máximo ler toda a lei. E não justifica você falar que não tem tempo, que não dá. Dá sim. Priorize seu estudo que dá tempo de tudo. Dá tempo de fazer tudo, é só você priorizar. Esse concurso agora, ó, tô com o cabelo aqui raspado durante o curso de formação, né, que são de 2 anos, né? A gente encerra aí perto do finalzinho do próximo ano ainda. Eu estudei 44 leis para 4 questões. 44 leis no edital para 4 questões, para você ver, né? Como se você quiser dá certo. Beleza? Então, é só ter força de vontade. Foi o terceiro colocado, tá? Então é só ter força de vontade. Galera, dentro do Estatuto do Desarmamento, você precisa ver as formas de porte, ó, tá? As formas de porte de arma de fogo, como é que você tem aí, tá? Formas de posse, quem é que pode ter posse e quem é que pode ter porte de arma de fogo. Então, as formas previstas dentro do Estatuto do Desarmamento, tá? E também, pessoal, claro, dentre outros pontos, eu estou fazendo um resumão aqui, os crimes. Você tem que saber os crimes previstos lá, a partir do artigo 12, tá? Salvo engano, até o artigo 18, trabalhando os crimes aí da parte especial, claro. Então, comportamento aí de conduta omissiva. É só você ler o verbo, pessoal. Aqui não tem erro, ó. Letra D. O que é o verbo omissivo desses? Deixar. Então, ó, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, pessoal, que crime é esse aqui? Esse crime aqui é o crime de omissão. Vou botar até vermelhinho aqui, ó. Omissão de cautela, tá? Lembra, deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência se apodere de arma de fogo? Não. Portadora de deficiência mental. Tem que ser mental. Porque se for uma pessoa maior de 18 anos, portador de deficiência física, não entra em omissão de cautela. Tem que ser deficiência mental. Aí essa pessoa de deficiência mental pegou a arma, o simples fato dela pegar a arma
Como é um crime de mera conduta, já caracteriza o delito, tá? Já consuma o delito. Beleza? Então vamos lá. Gabarito letra D. Então as outras aqui, pessoal, vão falar dos outros tipos penais, né? Como por exemplo aí, nós temos o tipo penal de posse ilegal de arma de fogo, no artigo 12, né? Nós temos o artigo 13, que é a omissão de cautela. 14 é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? A mesma coisa do 12, só que o 12 é posse, 14 é porte. 15 é o disparo de arma de fogo. 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aí tem 17, 18, né? Comércio ilegal, tráfico internacional de arma de fogo. Então eu tenho aí vários crimes e dentro de cada crime aí suas características, tá? Então vamos lá. Oitava questão, pessoal. Agora vamos para a oitavona, né? Que é que ela traz aqui, ó. Banca e BFC, órgão PC Bahia, prova IBFC 2022, PC Bahia, escrivão de Polícia Civil. No que se refere à lei dos crimes hediondos, assinale a alternativa incorreta. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e induto. E aí, pessoal? Crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto? Certo. Então não é nosso gabarito, tá bom? Vamos para a próxima. A pena por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Certo. Agora, cuidado. Ela deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Isso aqui tem até uma dissonância, né? De um aspecto doutrinário que não considera essa vertente. Beleza, mas para a tua prova, pega a letra de lei. Cometeu o crime aqui, pessoal, o crime hediondo, tá? Cometeu o crime hediondo, deve inicialmente cumprir em regime fechado. Letra de lei, tá certo? O que é que estaria errado? Se tivesse o nome inicialmente sido retirado e sido colocado o nome integralmente, o que as bancas gostam de fazer. Cumprir integralmente em regime fechado, tá errado. Ele pode começar no fechado, mas ele vai progredindo, tá? Podendo descer para o semiaberto, para o aberto, etc. Letra C. A prisão temporária nos crimes hediondos possui prazo de 30 dias. Galera, prisão temporária é algo que acontece durante as investigações. E aí nós temos todos os critérios e quais crimes, né? Isso aí é a parte do estudo do processo penal. Quais crimes podem, a partir da investigação que está sendo feita, serem aplicados aí o instituto da prisão temporária ao indivíduo que está sendo investigado. A prisão temporária, em tese, ela terá duração de 5 dias, prorrogável por mais 5, né, por igual período. Tempo aí, 5 dias. Só que, se essa prisão for decretada em face de uma investigação de um crime hediondo, então essa prisão temporária ela pode ter o quê, pessoal? 30 dias, prorrogável por igual período. Tá? Beleza? Então não é 5, aí já aumenta para 30. Em caso de sentença, tá certo então, letra D. Em caso de sentença condenatória, o juiz deverá decidir fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Certinho também. Letra E vai estar errado, só sobrou ela, né? Apresenta-se como crime hediondo o delito de associação criminosa. Não apresenta, pessoal. Tá? Como crime hediondo é o delito de associação criminosa. E aí fica o deverzinho de casa, tá? Fica o dever de casa. E aqui, pessoal, procurar a lei, ó, dos crimes. Lei dos crimes, ó, hediondos, tá? Onde eu tenho um rol taxativo de crimes hediondos, ó. Um rol taxativo de crimes hediondos, ou seja, só pode ser crime hediondo que está na lista lá no rol de crimes hediondos. Eu tenho um rol taxativo sendo aplicado aos crimes hediondos. O que é e o que não é crime hediondo. Só pode ser crime hediondo o que está na lista. Não pode haver equiparação, tá? Então, associação criminosa não está lá na lista, então não é, consequentemente, não é crime hediondo. Tá bom? Bora para a nona. Tortura, pessoal. O crime de tortura, uma questãozinha também bem legal que cai na tua prova. A tortura é proibida pela Constituição de 88, sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Sua prática é considerada como crime,
sendo disciplinada pela Lei 9455 de 97. Sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Tá certo. Tá? Nós temos, pessoal, no curso completo aqui no Estou Preparado, toda a lei de tortura detalhada, trabalhada, ponto a ponto. E aqui tá correto, letra A. Letra B. Aquele que se omite em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, também pratica crime. Esse aqui é um crime bem leve, né? Que é o crime de omissão perante a tortura. Ele é tão leve que a pena dele é de detenção, não é nem reclusão, é detenção. Tá bom? Então, mas tá certo aqui, também pratica crime. Letra C. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça e anistia, pelo amor de Deus. Aqui, se você nem tivesse lido, precisava nem você ler a lei de tortura, bastava ler a Constituição, né? Que traz a tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Letra D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Certinho? Letra E também está certo, né? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá? E por último aqui, pessoal, Lei Maria da Penha, bem tranquilo também, tá? As formas de violência contra a mulher. Assinala a alternativa correta sobre a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340. Eu cantei a pedra no último concurso agora da Polícia Militar do Ceará. Eu falei que ia cair aquele prazo ali de 48 horas, né? Que é o prazo aí para o juiz expedir as medidas protetivas de urgência. Tá certo? E caiu na prova, 48 horas. Falei do prazo também de 24 horas para avisar o juiz sobre as medidas tomadas no caso do delegado e do policial, tá bom? Então, que ele trata o delegado dessa forma e o policial, né? Como outros agentes que não sejam delegados, que estejam naquela função ali. Como, por exemplo, o policial militar. Então, cantei a pedra lá e caiu na prova. Então, também coloquei uma questãozinha aqui, ó. Estabelece como qualquer conduta que configure destruição parcial ou total de objetos da mulher pelo seu agressor. Isso é violência, ó, patrimonial. Mas nós temos quais tipos de violência? Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá? Lembra aqui, pessoal, então, desse gabarito aí, tá? O gabarito do teu simulado. Então, ó, pegamos aqui uma pegada frenética, 1 hora de trabalho com vocês, tá? Mas tenho certeza que deixei na mente de vocês e deixei na preparação de vocês aí pontos muito importantes para essa prova. Galera, não negligencie os seus estudos, tá? Não deixa para segundo plano, tá certo? Dê valor e priorize seus estudos. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua vida. Você assistir um filme, você jogar uma bola. Se você fosse um craque, você não estaria mais estudando. Você já estaria num time aí. Então, passou, passou. Agora garanta a sua vida. Ah, não, professor, mas eu quero ser uma grande estrela do futebol. Dificilmente você conseguirá a essa altura do campeonato. Então, faça que nem eu. Estude para concurso e garanta a sua vida, tá? Garanta, resolva. Consiga um contra-cheque aí para o resto da vida, tá? Contra-cheque do Estado. Trabalhando em uma das funções mais nobres que existem, que é a proteção da sociedade, tá? Você será uma autoridade. Então priorize seu estudo, priorize o seu futuro. E aqui no Estou Preparado você vai conseguir todo o apoio necessário para ser aprovado. Te falo isso do fundo do meu coração, tá bom? Porque eu conheço bem a plataforma, conheço bem a dedicação que o professor Isaqueu, tá? Que está à frente aí, é o nosso diretor, bem como toda a equipe do Estou Preparado trabalha incansavelmente aí para trazer para vocês o melhor conteúdo, beleza? Então, pessoal, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima aula. Valeu!